O outro tipo de pesquisa de campo é a pesquisa experimental, também conhecida por pesquisa explicativa ou experimento. E o que é que vem a ser a pesquisa experimental, pesquisa explicativa ou experimento? De modo geral, esse tipo de pesquisa visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Então, assim, essa pesquisa ela aprofunda o conhecimento, ela aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o porquê das coisas. E aí, quando realizada nas ciências naturais, requer o uso de método experimental. E nas ciências sociais, requer o uso do método observacional. Elas assumem, de modo geral, formas como pesquisa experimental, pesquisa ex post facto, né? Então, é uma investigação na qual o pesquisador verifica o efeito de que uma variável, denominada independente, causa sobre outras variáveis denominadas dependente. Então, procura-se estabelecer um controle sobre outras variáveis que podem influir no resultado. O uso de métodos quantitativos, estatísticos, econométricos, matemáticos, são aplicados nesse tipo de pesquisa. Então, por exemplo, verificar se um novo método de distribuição variável independente provoca um aumento na assinatura, na venda de assinaturas, variável dependente de um determinado jornal, é um exemplo clássico de uma pesquisa experimental, em que aqui você tem uma variável independente e uma variável dependente, né? Nessa tua relação, e você busca analisar essa relação de causa e efeito, né? Que nós já vimos já abordado esse assunto lá na aula sobre hipóteses da pesquisa, né, que eu já havia comentado com vocês. Então, a pesquisa experimental, ela procura explicar de que modo ou por que causa um fenômeno é produzido. Caracteriza-se por manipular diretamente as variáveis relacionadas com o objeto de estudo através de situações controladas. Interfere diretamente na realidade, manipulando-se a variável independente a fim de observar o que acontece com a variável dependente. Esse tipo de pesquisa é mais complexo, né? Pois, além de registrar, analisar e interpretar os fenômenos estudados, procura identificar seus fatores determinantes, ou seja, suas causas. Essa pesquisa tem por objetivo aprofundar o conhecimento da realidade, procurando a razão, o porquê das coisas, e aí por isso mesmo está mais sujeita a erros, né? Contudo, pode-se afirmar que os resultados dessas pesquisas fundamentam o conhecimento científico. É um tipo de pesquisa que se desenvolve em laboratórios ou por meio de grupos de pessoas pré-selecionadas para que o pesquisador possa ter um ambiente controlado. E aí, nesse ambiente, será estudado um objeto de pesquisa sobre o qual serão testadas variáveis a fim de investigar seus efeitos sobre o objeto pesquisado. Esse é o tipo de pesquisa, por exemplo, que boa parte de vocês vão estar fazendo aí no mestrado profissional do IDP, né? Quando vocês estiverem trabalhando, né, estiverem na reta final, estiver desenvolvendo aí a pesquisa junto com orientadores de vocês, né, é o tipo de pesquisa que vai ser bem cobrada de vocês, tá? Então, vale a pena vocês se debruçarem mais sobre esse tipo de pesquisa experimental, pesquisa descritiva, tá? Né? Porque, assim, para um curso como o mestrado, né, espera-se que o projeto de pesquisa, né, siga essa opção, esse tipo de pesquisa experimental, tá? E aqui eu vou colocando maiores detalhamentos sobre esse tipo de pesquisa experimental. Não necessariamente eles, agora, é um tipo de pesquisa que pode ser desenvolvida em qualquer lugar, desde que respeite as seguintes propriedades, né? Manipulação. O pesquisador precisa fazer alguma coisa visando manipular pelo menos uma das características dos elementos estudados. Controle. O pesquisador precisa introduzir um ou mais controles na situação experimental, sobretudo criando um grupo de controle. Distribuição aleatória. A designação dos elementos para participar dos grupos experimentais e de controle deve ser feita aleatoriamente, né? Veja só um exemplo, né? Eu coloquei vários exemplos aqui, mas vou ler um para vocês, né?
analisar os efeitos da redução dos preços, né, no comportamento e na percepção dos consumidores de smartphones em uma grande rede varejista de eletrônicos. Então, aqui vocês têm claramente uma relação causa e efeitos, né? Você quer analisar os efeitos da redução dos preços no comportamento dos consumidores, né? Você tem aqui variáveis independentes, dependentes bem claras, né? E para analisar esses efeitos, vocês irão recorrer a técnicas quantitativas, né? Ou estatísticas, técnicas estatísticas, técnicas econométricas ou modelos matemáticos, para poder capturar esse efeito, para poder analisar melhor esse efeito da redução dos preços no comportamento e na percepção dos consumidores de smartphones, né? E aqui eu coloquei vários outros exemplos para vocês, né, verem a importância, né, da aplicabilidade desse tipo de pesquisa, né? Agora, qual é a diferença entre a pesquisa descritiva e a pesquisa experimental, né? Na pesquisa descritiva, busca-se a verificação de fatos ocorridos em um determinado período de tempo, sem manipular as variáveis que as ocasionam. Já na pesquisa experimental, verifica os efeitos decorrentes da aplicação de uma variável independente sobre um grupo ou mais grupos de sujeitos. Analisa estatisticamente as diferenças entre os dois testes, procurando controlar outras variáveis que poderiam influir nos resultados. Mas a pesquisa explicativa pode ser uma continuidade da pesquisa descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam o fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado. Agora, quais são as limitações da pesquisa experimental? Primeiro, existem muitas variáveis cuja manipulação experimental se torna difícil ou mesmo impossível. Uma série de características humanas, tais como idade, sexo ou histórico escolar, histórico familiar, não podem ser conferidas a pessoas de forma aleatória. Além disso, muitas variáveis que poderiam ser tecnicamente manipuladas estão sujeitas a considerações de ordem ética que proíbem sua manipulação. Por exemplo, não se pode submeter pessoas a atividades estressantes com vistas a verificar alterações em sua saúde física e mental, ou privá-las do convívio social para verificar em que medida esse fator é capaz de afetar sua autoestima, né? E aí vai ver outros tipos de tipologia de pesquisas, tá? Que eu vou deixar para vocês, né, estudarem em casa, tá? E a gente vai estar avançando aqui no próximo tópico desta aula.